primeiro dizer que eu me sinto contemplado por todas as falas. Parabéns ao Michel, ao Neivaldo, ao Antônio, ao Moisés, ao Bruno e ao Eduardo. Percebi eu aqui, senador Eduardo Braga, que ninguém contestou o projeto. Isso é muito bom. Que percebi eu também, no dia que eu queria votar o projeto. Queríamos votar porque eu tinha consciência do trabalho, inclusive, do vice-governador do Paraná, o nosso querido amigo Flávio Arnes, do PSDB, que dedica a sua vida por essa causa. Quando ele me liga e pediu que eu assumisse, junto com outros senadores, a caminhada desse projeto aqui na casa, de pronto eu me botei à disposição. Então, o Flávio Arnes não faria uma iniciativa nesta área, no qual ele conhece muito bem, se não tivesse procedência. Então, o senador Flávio Arnes, quando eu apresentei o Estatuto da Pessoa com Deficiência, ele foi quem fez a apresentação. E quem relatou aqui no projeto e está na Câmara dos Deputados há muitos anos e não vota. Né, Moisés? Moisés está sendo parceiro nessa luta. Há muitos anos e não vota. Eu sempre digo que o pior do mundo é não votar. E foi uma preocupação que eu levantei para a Vossa Excelência quando alguém solicitou audiência. Eu digo, não, eu assino, inclusive, para que a audiência aconteça, desde que ela aconteça mesmo e a gente vote a matéria. Vote. Contra, a favor, mas vote. Isso é um questionamento que eu faço sempre aqui na casa, porque não votar é omissão total de não ser contra nem a favor, pelo contrário, e deixa tudo, né, jogado ao relento. Então eu fiquei muito feliz aqui com a posição de cada um dos convidados. Quero dizer que a emenda que fizemos foi só uma emenda de redação. Eu sempre procuro não fazer substitutivo em hipótese nenhuma. Adaptamos uma redação pela técnica legislativa para que o projeto fosse, então, aprovado. Eu entendo também, por tudo que vi aqui, assisti, ouvi, que há uma boa vontade de todos, de parte do governo, das empresas, enfim, dos líderes do movimento, para que esteja consagrado na lei. E veja bem, o senador Flávio Arnes, eu sou um pouco mais radical nos meus projetos até, eu sempre, numa situação como essa, eu acabo entrando, inclusive, no percentual. Mas não o fiz aqui. Respeitei a visão do senador Flávio Arnes, que, na verdade, ele apenas diz que tem que haver tarifas adequadas, especiais, enfim, se chega um dia que seja gratuita até, né? Mas ele não entra no percentual, ele deixa aberto. Então, eu não vejo motivo nenhum de nós não aprovarmos aquilo que é uma vontade de todos. Só posso cumprimentar todos que aqui falaram, pela grandeza dessa questão da pessoa com deficiência. Acho que não há, eu sempre digo que não há nenhum de nós que não tenha alguém na família com algum tipo de deficiência ou que não tenha um amigo que tenha alguém com deficiência. Eu tive, por exemplo, minha irmã que faleceu totalmente cega, né? E ela morava inclusive comigo, ou pelo menos botei ela morava perto da minha casa, e ela morava em Caxias e eu na Grande Porto Alegre, eu trouxe ela para Porto Alegre. Então eu sei muito bem o que é conviver com uma pessoa totalmente cega, por exemplo, né? E tenho, como vocês conhecem, meu chefe de gabinete no Sul, que é Santos Fagundes, o Antônio também conhece, o Neivaldo conhece, é totalmente cego, é meu chefe de gabinete. Eu dou esse exemplo que ele mora, senador Eduardo, ele mora no Caí, fica mais ou menos uma hora de viagem da minha sede em Canoas, e ele vem todo dia com a bengala dele e, digamos, dá aula de vida a todos nós, e é uma pessoa com deficiência. E no fundo eu digo, cada um de nós tem as suas deficiências. E esse plano e a proposta do senador Flávio Arnes, ele vem só com o objetivo de facilitar, e que bom, senador Flávio Braga, que é aqui sim na Comissão de Ciência e Tecnologia. Eu acho que, depois da Comissão de Direitos Humanos, que Vossa Excelência é um militante dos direitos humanos, é a principal comissão para tratar desse tema. É pela ciência e a tecnologia que nós vamos buscar espaço para melhorar a vida das pessoas com deficiência. Claro, auxiliado pela medicina, pela saúde, enfim. Dou meus cumprimentos a todos e fico feliz pela audiência. Eu era meio resistente no primeiro momento à audiência e percebi que o senador tinha razão mesmo, tinha que fazer a audiência. Assinei, achando que ia acontecer ou não, e percebi, inclusive pelas decisões tomadas aqui por Vossa Excelência, senador preside, que é o presidente da nossa comissão, e pela notícia dada aqui aos nossos intérpretes de Libras já, e pode saber que teve a voz do senador, viu? O senador humildemente disse que apenas telefonou e já tinha a resposta. O senador, eu sei que encaminhou o pedido e a resposta foi positiva.
E como aqui eu me permito que eu faça isso, nós temos aqui companheiros surdos e temos também deficientes visuais entre aqueles que estão aqui falando nesse momento. Eu daria uma grande salva de palma das duas formas que vocês me ensinaram. Uma é essa,